E abrimos a edição de hoje com a notícia de que o Supremo Tribunal Federal julga hoje se Daniel Worcaro, dono do Banco Master, continua preso. O caso será analisado pela segunda turma. Existe a possibilidade de empate na votação dos ministros, o que beneficiaria Daniel Worcaro. Bom, a gente já começa, né, o nosso Contexto Metrópolis de sexta-feira. Dando bom dia. Bom dia, Felipe Monteiro. Vamos já falar sobre essa possibilidade de empate. O julgamento, não é que o julgamento termina hoje, o julgamento começa hoje, existe, claro, a possibilidade de o julgamento já terminar hoje, depende dos ministros. É um julgamento que é no plenário virtual. São quatro ministros votando e, por isso, a possibilidade de empate. A segunda turma tem 5 ministros. O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito. Claro, já explicamos isso aqui no contexto para vocês. E agora temos 4 ministros para decidir se Daniel Worcaro permanece ou não preso. André Mendonça, claro, já deu aí a sua decisão. Os outros 3 ministros vão referendar a decisão do André Mendonça. O ministro Luiz Fux, nos bastidores, disse que deve acompanhar a decisão do ministro André Mendonça. Então, a dúvida, Felipe, é ali na decisão do ministro Gilmar Mendes e também na decisão do ministro Nunes Marques. O ministro Gilmar Mendes deve seguir ali uma decisão mais conservadora. A dúvida mesmo é na decisão do ministro Nunes Marques, que é um ministro também mais quieto, mais reservado, que não costuma ficar sob os holofotes e não costuma dar decisões também muito diferentonas, digamos assim. É um ano importante para Nunes Marques, em que ele vai assumir o Tribunal Superior Eleitoral, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, também, qualquer movimento que ele fizer pode chamar muita atenção. É um julgamento muito importante. Qualquer resultado que saia desse julgamento, muitas críticas irão acontecer. Se soltar Daniel Worcaro, haverá críticas. Se ele permanecer preso, haverá críticas, até porque existe aí a possibilidade de uma delação. Essa delação, ela é necessária? Ela não é necessária? Se o Supremo solta Daniel Worcaro, ele não vai mais prestar esse depoimento, ele não vai mais fazer essa delação premiada. Então, é bom para o Supremo? Não é bom para o Supremo? Difícil essa decisão, não é, Felipe? Muito bom dia a você. Bom dia, Neila. Bom dia aos telespectadores. Realmente é muito complicado, né? A sociedade está apreensiva com esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, tanto quanto os outros, né, que a gente viu nos últimos anos, né? Mas esse, particularmente, é um julgamento importante, né? Porque vai mostrar se o sistema vai defender o sistema ou não, ou se realmente o Brasil pode ser um país sério, não é? Você bem colocou aqui, Neila, a gente sabe já o voto do André Mendonça, claro, né, que decretou a prisão preventiva do Daniel Worcaro. A gente sabe mais ou menos como é que o Fux vai se posicionar, né? E provavelmente vai se posicionar a favor da manutenção da prisão do Daniel Worcaro. Agora, no que tange a decisão do Gilmar Mendes e do Cássio Nunes, realmente é uma incógnita, ninguém sabe, né, como é que esses 2 ministros vão se posicionar, né? O Gilmar Mendes tem uma posição, né, a gente sabe um pouquinho como é que é, né, um pouquinho mais garantista, né, de defender que a prisão, né, preventiva é uma exceção, né, e a prisão, em geral, é uma exceção. Então, a tendência, ultimamente, é votar realmente pela soltura do Daniel Worcaro. Aí ficaria com o voto do Cássio Nunes, caso Cássio Nunes vote favorável à soltura do Daniel Worcaro, ficaria 2 contra 2 votos, né, já que o ministro Toffoli se declarou suspeito, e empate favorece o réu, então o Worcaro teria a sua soltura decretada, né? Agora, Neila, o que eu fico um pouco impressionado, né, é que eu até concordo, né, em alguns casos, né, em abstrato, com o argumento de que a prisão é uma exceção e que a prisão preventiva é um instrumento que deve ser necessário só em casos excepcionais, a fim de ajudar a investigação. Mas quando você pega as mensagens do Daniel Worcaro, que foram trocadas, né, com o sicário e com inúmeras pessoas, você vê claramente que ele coage pessoas. Você vê claramente que ele tinha um grupo chamado A Turma, né, que perseguia adversários políticos, que perseguia jornalistas que falassem mal contra ele. Ou seja, está claro
né, e cristalino, no caso concreto, que o Daniel Vocaro solto poderia gerar um problema para a investigação e para a conclusão do inquérito, né? Então, eu sinto que é um absurdo, né, se você for ver que todos os requisitos da preventiva tá lá expresso, né, no Código de Processo Penal, e você vê essa questão ainda a gente não saber como é que vai ser o resultado final desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. E só o último adendo que eu acho importante, né? Eu acho um absurdo um caso dessa relevância ser julgado no plenário virtual. Seria muito mais saudável, né, ter debate entre ministros do Supremo Tribunal Federal, a sociedade conseguir verificar exatamente qual que é o fundamento de cada ministro do Supremo Tribunal Federal, um poder colocar o seu ponto e poder discutir com outro ministro e poder rever o seu ponto, né? Então, o plenário virtual, no modo de ver, é um retrocesso e inviabiliza a discussão no plenário, inviabiliza a decisão no plenário em conjunto, né? Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, e mais especificamente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, é uma decisão plenária, não é uma decisão individual de cada um dos ministros. Então, deveria ter o debate público aberto entre os ministros para a sociedade entender qual que é o fundamento dessa decisão. Bom, e tá aí, olha, o André Mendonça já depositou o voto virtual dele, claro, né, mantendo o seu voto de manter a prisão de Daniel Vorcaro, ou seja, daqui para frente os outros ministros vão fazer o mesmo, vão depositar o seu voto. Eles têm uma semana para fazê-lo. Agora resta saber se os ministros serão ágeis, vão fazer isso rápido. Aí depende muito dos interesses, né, Felipe? Depende dos interesses dos ministros do Supremo e também da defesa de como é que isso foi organizado dentro do Supremo Tribunal Federal. Se é interessante para os ministros que esses votos, todos esses 4 votos sejam depositados ainda hoje, ou se esses votos sejam depositados até sexta-feira da semana que vem. É claro, os ministros têm aí o tempo para ler, reler, entender de que forma eles devem votar, mas pode ser rápido ou pode levar aí mais uma semaninha. O ministro André Mendonça já abriu a porteira, já depositou o seu voto. Os demais ministros agora seguem para votar também no plenário virtual da Suprema Corte. Importante dizer também, existem alguns detalhes que a gente também precisa se atentar, Felipe. Aí são detalhes políticos dentro da Suprema Corte. Vamos ver como é que essa primeira prova de fogo de André Mendonça, como é que ele vai passar por essa primeira prova de fogo dentro do Supremo Tribunal Federal. Quem é que vai apoiá-lo, quem é que não irá apoiá-lo. Porque eu posso estar enganada, mas eu não me lembro de nenhum outro julgamento em que o ministro André Mendonça era relator de algum caso importante que precisava aí ter a sua decisão referendada. Então, vai ser a primeira prova de fogo de André Mendonça, em que ele vai ter que ter a sua decisão referendada pelos ministros, o que mostra apoio ou não à sua decisão com seus pares dentro da Suprema Corte, nesse caso específico, dentro da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, Nila. Você vê, por exemplo, que esse é a prova de fogo do André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, né? A gente vê claramente no julgamento da trama golpista, né, o discurso, né, e o debate dele, né, com Alexandre de Moraes, né? Mas nesse especificamente o voto do relator é dele, né? O voto que fundamenta, né, a prisão é dele, né? E vamos ver se vai ser mantido ou não, né, a decisão dele pela prisão do Daniel Vocaro, né? Faltam 3 votos ainda, né? Eu imagino, Neila, como o assunto é de urgência, né? Prisão, né? É um assunto de extrema urgência, né? Manter, né, na prisão ou soltar, né? Eu creio que os 4 ministros vão colocar o seu voto hoje, né? Não teria um sentido, né? O ministro, ainda mais aqueles ministros que defendem a tese de que Daniel Vocaro deveria ser solto, né? Não teria um sentido esse ministro defender que ele tem que ficar solto, né? E ficar com o voto preso por uma semana, né? Se é urgente e para esse ministro, se tem fundamento para a soltura dele, que coloque o voto na sexta-feira mesmo, não espere uma semana para ilegalidade da prisão, no caso desses ministros acharem que a prisão do Daniel Vocaro é ilegal e deve ser solto. Então, eu creio que quem for votar pela soltura, né, do Daniel Vocaro e contra o relatório do André Mendonça deve depositar o voto
na sexta-feira, até porque é uma questão de urgência e de dignidade da pessoa humana, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Mas é uma prova de fogo realmente para o André Mendonça, né? Sem sombra de dúvida, acho que é o primeiro caso relevante mesmo que ele está julgando, né? E vamos ver como que a segunda turma do STF vai pender, né? Ou para o lado do Gilmar Mendes ou para o lado do André Mendonça. Esse também é o fio condutor que vai pautar o Supremo Tribunal Federal, sem sombra de dúvida, nos próximos anos em relação à segunda turma, Neila. Bom, como